Olá, eu me chamo Luiz Antônio, sou um homem de cor preta, estou usando uma camiseta de cor azul com detalhes amarelados. Neste vídeo eu vou trazer as minhas reflexões acerca de uma pergunta base e uma pergunta-chave de cunho filosófico. E a pergunta, o questionamento é o seguinte: as verdades em filosofia são revisáveis? Ou seja, são passíveis de mudanças, de alterações? Pois bem, antes de a gente dar esse parecer, quer sim, quer não, é importante a gente trazer um exemplo, o exemplo de que a nível filosófico foram canonizadas com o passar do tempo, pela perspectiva de alguns filósofos, certas verdades, e essas verdades elas trazem em si mesmas uma correspondência entre a realidade e o que ela se teoriza. Então, se a gente pegar, por exemplo, o existencialismo, que Paul Sartre discute, Jean-Paul Sartre, o filósofo, e ele vai dizer que, assim, de uma maneira mais próxima do linguajar de hoje, nós não somos robôs, nós não somos autômatos, não chegamos ao mundo já prontos, carregados de alguma experiência. Pelo contrário, a gente nasce e ao nosso crescer, as nossas vivências, a gente vai adquirindo essa experiência e gradativamente a gente vai moldando a nossa própria existência. Então, seria mais ou menos assim um exemplo de verdade. Uma característica muito marcante dessas verdades é que elas acabaram ganhando uma força verídica, tanto por essa correspondência com a realidade, mas também é perceptível que elas têm um status de não contradizentes, Elas são tão retóricas que quase não dão espaço para uma contradição, Se o próprio autor, filósofo também, o Hensel, fala bastante sobre isso, sobre as verdades que, com o passar do tempo, acabaram ganhando essa notoriedade de não poder serem contradizidas, Enfim, eu acho que a nível de filosofia também, ela não está muito interessada em pareceres, sim, não, prós, contras, ou isso ou aquilo. Acho que ela cabe muito para ela a ambivalência e a discussão desses dois lados, por mais dicotômico que pareça, é o mais interessante para a filosofia. Eu diria que por essas verdades filosóficas, com o passar do tempo, ter ganhado essa espécie de redoma que impossibilita mudanças, diria que não, nesse sentido não seria possível revisões. Ao mesmo tempo, se elas começarem a se permitir essas mudanças, eu acho que isso é uma coisa muito mais interessante. Aí eu trabalho com a perspectiva de outro conceito da filosofia, que é o devir, que as coisas estão abertas, estão a serem não concluídas, mas a serem passarem o tempo todo pelo processo. A coisa não está completa, elas estão a ser completadas. Eu acho que essas verdades, elas merecem, elas carecem desse completar, desse devir, para que não se mantenham com esse status de fixação, de coisa estática. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar com essa noção cada vez mais de mudança. Esse é o meu parecer, mas ainda assim mantenho uma questão ambivalente, certo?